acontece quando um nóia sobe no altar. É o que você vai ver agora na história do Christian e da sua esposa, Patrícia. Vamos acompanhar. Atende o telefone, vai acabar minha bateria, me ajuda. Me ajuda pra algum lugar, pelo amor de Deus. Alguém tem que me ajudar, mano. Me tira daqui, mano. Me tira daqui, me busca aqui, mano. Tô cansado, mano. Tô cansado. Essa era a minha vida. Era isso que eu vivia. A torcida, a paixão, o meu time. O Palmeiras era a minha religião. O Palmeiras era o tudo da minha vida. Já na adolescência, já comecei a ir sozinho pro estádio. E indo sozinho, fui sempre me enfiando naquela parte onde estava o povão, onde estava a muvuca. E aí fui conhecendo pessoas, e essas pessoas foram me apresentando a realidade da torcida lá de dentro. Eu descobri que existiam hierarquias, cargos, posições, pessoas que ajudam, e eu comecei a ajudar já. Eu ajudava pintando uma bandeira, esticando uma faixa, entrando mais cedo no estádio e ajudando a montar um mosaico. Então, começou a acontecer esse tipo de coisa. A gente, falando a palavra certa, a gente trombava pessoas de outras torcidas e queria mostrar poder. E o poder se dava através de brigas, de tomar a camisa de uma outra torcida. Aqui começam as confusões. Aqui já tinha muitos conhecidos, eu já era conhecido tanto dentro da minha torcida quanto nas torcidas rivais. Tudo aquilo que eu ganhava de sustento, eu investia no Palmeiras e na torcida organizada. A minha mãe, ela me ligava, porque eu sumia de casa, e ela falava, onde você tá? Ela falava, eu tô indo pro jogo, mãe. Ela, que horas que você volta? Eu falava, daqui 2 dias. Ela, mas aonde é o jogo? Eu falava, o jogo é lá na Bahia hoje, o jogo é em Goiânia. Cada dia a gente estava num lugar, cada fim de semana era um lugar. Aqui estamos os 700 juntos. E onde está você? Eu sou o segundo da primeira fila, sem camisa, da esquerda para a direita. Eu era sempre linha de frente, porque eu queria o problema, eu queria a confusão. E foi quando eu conheci a Patrícia. A princípio eu não tinha noção de o quanto era esse envolvimento na torcida organizada, as responsabilidades que ele tinha, a vida que levava. Então eu nunca tive contato, comecei a acompanhar. A primeira coisa que eu fiz foi falar para ela que a gente tinha que morar junto. Eu prometi mundos para ela, eu falei que ela ia ser a mulher mais feliz do mundo, que eu ia ser o melhor pai, que eu ia cuidar da minha família. Mas a gente mal sabia que eu já estava em outro problema. A torcida organizada, ela não é só o futebol. Como eu fazia parte de uma torcida muito grande, ela se envolvia em carnaval, ela tinha festas. Eu bebia, eu fumava e acabei conhecendo pessoas que usavam drogas também. Até o momento que aquilo eu precisava mais, não só nas festas, precisava no meu dia a dia. E eu descobri como buscar droga sozinho. E desde a primeira vez que eu descobri como buscar sozinho, aquilo nunca mais parou. Meu filho nasceu, quando ele já estava com 6 meses nascido, eu descobri o problema com o vício. Um dia eu achei dentro da roupa dele cocaína e ali a minha ficha caiu novamente de que não era. Eu não vivia aquele mundo que estava na minha cabeça. A realidade estava sendo bem diferente. E foi passando o tempo, eu fui trocando a minha família pelo mundo. E o combustível era a cocaína. E era assim que eu vivia, alucinado. A minha mente, ela era assim. Essa cara mostra como era a minha mente por dentro. Eu estava sempre planejando como eu ia conseguir droga. Ele saiu de 104 quilos para pesar praticamente 50 quilos. Foi assim que eu fiquei. Essa situação deplorável. Eu perdi a minha dignidade. E as pessoas olhavam pra mim e falavam, meu Deus, você parece uma caveira. Não é possível que você não tá enxergando. Isso que dói no coração de uma mãe. Você olhar pro teu filho, ai, desculpa, e ver que teu filho tá ali se destruindo diante de você. Ele começou a discutir, começou a quebrar as coisas dentro de casa. Chamaram a polícia.
Eu tive que ver meu filho sair escoltado. Ele me chamou de tudo quanto... Ele cuspiu na minha cara. Ele falava, você não é minha mãe. Você só é minha mãe porque você me pariu. Mas você não é mãe. Você é um lixo. Ele falou pra mim. E eu fui parar no lugar que eu sempre busquei a droga, né? E quando eu olhei, eu me vi na rua. Eu cheguei a ficar somente de shorts. Eu não tinha chinelo, não tinha camiseta, eu não tinha nada. E eu tive que começar a pedir dinheiro para comer, para usar droga. Quando ele sumia e eu já estava num limite tão grande de querer resolver as coisas na força do meu braço, eu entrava onde eu tinha que entrar, onde ele estivesse, eu gritava, eu tirava ele, eu dava uns tapas nele, puxava. E essa estava se tornando a minha vida, a minha rotina. Eu já estava num estado, assim, de codependência dele. Então, se passado quanto tempo? Já tinham 6 anos, mais ou menos. Aí chegou o fundo de poço total, porque eu desmaiava, né, depois de muitos dias acordado, ao ponto do meu olho começar a sair remelas, assim. Ele lacrimejava sujeira, ele lacrimejava droga, o meu nariz escorria droga, eu espirrava droga, até que a minha mãe lutando muito por mim, ela orou para Deus criar uma situação onde eu sofresse de verdade e aquilo me marcasse. E no lugar que eu vivia toda essa malandragem, onde eu achava que estavam meus amigos, eu fui roubado. E eu fiquei desesperado aquele dia e eu vi que não tinha ninguém para me ajudar. Então, a hora que eu finalmente sentei ali sozinho, parei entre os trilhos do trem, o trem passando, podendo arrancar minha cabeça, e aí algo falou, pega seu celular e chama sua mãe. E aí eu peguei meu celular e consegui, com muita dificuldade, mandar um áudio para minha mãe. E foi isso aqui que eu mandei para ela. Vai acabar minha bateria, me ajuda. Tô cansado da minha vida, me ajuda, por favor. Me ajuda pra algum lugar, pelo amor de Deus. Alguém tem que me ajudar, mano. Me tira daqui, mano. Me tira daqui, me busca aqui, mano. Tô cansado, mano. Tô cansado. E ela conseguiu me tirar daquele lugar. Ela me tirou e a primeira coisa que a minha mãe fez foi me convidar para ir com ela na igreja, porque ela estava lutando por mim. E eu aceitei esse desafio. E foi assim que eu cheguei a primeira vez. Esse sou eu. Eu subi nesse altar aí nesse dia. Desse jeito aí, magro, com essa aparência horrível. Você falou para Deus nesse dia no altar que eu precisava da ajuda dele. E eu falei muito sincero para ele. Eu falei, Deus, ninguém quer saber de mim. Eu não sou mais nada, eu sou um nóia. Foi isso que eu falei para Deus. Eu falei, eu sou um nóia, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor. Eu olhava para mim e eu estava descalço, sujo de novo, fedendo de novo. Então Deus, ele foi meu pai. Ele falou que ele ia me ajudar. Ele me estendeu a mão esse dia. E a partir daí eu obedeci tudo que meu pai me disse. Tudo que ele falou para mim fazer, eu fiz. E eu fui começando a entender tudo aquilo que eu tinha que fazer. Então, falava para mim ler a Bíblia, eu lia a Bíblia. Eu descobri que tinha um tratamento para os vícios, então eu fazia o tratamento para a cura dos vícios. Então, eu vi que era necessário sepultar a velha criatura. Então, eu me batizei nas águas e comecei a ouvir falar do Espírito Santo. Eu aprendi que o Espírito Santo, ele era cura para tudo. Que se eu recebesse o Espírito Santo, nunca mais eu ia pensar em vício. Então eu comecei a querer o Espírito Santo de todas as maneiras. E ao mesmo tempo veio a Fogueira Santa. E essa Fogueira Santa, ela era justamente para quem não tinha o Espírito Santo. Então eu fiz essa Fogueira Santa pela minha alma. E o meu tudo, primeiro, mais do que qualquer valor financeiro, mais do que qualquer coisa, foi deixar a minha vida. Eu precisava fazer mais para Deus do que eu tinha feito para o diabo, do que eu tinha feito no mundo. Eu falei, meu Deus, eu deixo tudo aqui para o Senhor, tudo. Eu não quero mais ser conhecido por nenhuma pessoa, eu quero ser conhecido pelo Senhor. Ali eu lembro que eu coloquei a mão naquele altar e falei, eu vou descer com o teu Espírito. Eu sei que o Senhor está aqui comigo, eu sei que o Senhor está me olhando. Eu sorri, eu olhei para cima e eu sorri. Tinha várias pessoas passando comigo, mas parecia que não tinha ninguém. Aí eu desci e ele desceu comigo.
Eu voltei pro meu lugar, eu já não estava buscando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já estava em mim. Eu só estava agradecendo. Eu lembro que eu chorava muito, 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 muito. E assim, acabou a busca, mas não tinha acabado para mim, porque eu continuei buscando. Até que alguém tocou assim no meu ombro e falou, acabou, para, você tá falando sozinho. E aí acabou já assim a reunião e as portas da igreja se abriram e eu queria sair correndo. E eu falava, não, eu preciso contar para todo mundo. Cadê minha mãe? Eu falava, mãe, eu fui batizado com o Espírito Santo, mãe. Aí ela olhou para mim e falou, já? Eu falei, já! E foi isso que começou a acontecer mesmo. Eu comecei a dar frutos. Eu via o Espírito Santo nele. Então, eu comecei a buscar o Espírito Santo para minha vida também. E eu, depois que fui batizada, eu também recebi o Espírito Santo muito rápido. Foi menos de 3 meses. Eu tinha certeza do Espírito Santo e o meu comportamento, a transformação da minha vida, da minha família, com o nosso filho. Então, tudo antes que era destruição começou a fazer sentido. A gente tinha se casado no passado somente no civil e a gente nunca tinha subido ao altar. Então nós participamos da celebração dos casamentos e antes desse momento, né, de chegar ao tão aguardado momento, a gente fez o curso e descobrimos muita coisa através das palestras. Hoje eu olho para ele e eu vejo realmente um homem de Deus. Um homem que tem o Espírito Santo e que age corretamente. Hoje nós fazemos tudo junto. Ela é a minha maior parceira, a minha maior amiga, ela é o amor da minha vida. Ela só está abaixo de Deus. Olha, outra pessoa, o que Deus fez é só o altar mesmo, né? É só o poder de Deus. A nossa luta foi muito grande, a nossa batalha, né? Mas nós vencemos. Deus diz assim na palavra dele, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus aliviou a minha vida, Deus tirou o meu jugo, Deus tirou o meu fardo, Deus tirou todo esse peso aqui, ó. Tudo isso, Ele tomou para Ele e Ele me tratou como filho. De fato, essa pessoa aqui ficou no altar. Ela ficou no altar, esse foi o último dia que essa pessoa foi vista. Ele não existe mais. Ele tá aí só para contar a história, só para mostrar para as pessoas que para elas também tem jeito. Congela essa imagem aí, por favor. Nós, antes de chamarmos a história do Christian e da Patrícia, perguntamos o que acontece quando um nóia encontra o altar. Você tem aí a resposta. Enche a tela, por favor. É isso aí que acontece quando o nóia encontra o altar. E aí, Bispo Adilson, as pessoas entendem, né, se pudesse fazer uma foto de antes e depois do Christian, seria também ainda melhor. As pessoas entendem por que a gente foca tanto o altar, porque a palavra de Deus aponta para o altar, como o salmista disse lá no Salmo 43. Então, irei ao altar, irei a Deus, ao altar, a Deus, que é a minha grande alegria. É no altar que as tristezas são removidas e a grande alegria nasce, como nasceu na vida do Christian e da Patrícia. E quando a gente ouve a pessoa contando a experiência dela com o Espírito Santo, quem teve, ouve e diz assim, foi mesmo. Porque testifica, porque foi essa alegria que nós também experimentamos. E por que a gente deseja isso para as pessoas mais do que qualquer outra, mais do que o suprimento de qualquer outra necessidade? Porque foi o que aconteceu conosco. Nós sabemos que de tudo que nós vivemos quando chegamos na igreja, porque cada um tem uma história, o que realmente fez a diferença na nossa vida foi esse momento. A pessoa fica tão mergulhada no oceano do Espírito que ela esquece quem está do lado. Parece que ela muta a voz do pastor no microfone. Tem aquela frase de uma música famosa que diz, eu não sei se o céu desceu, se eu subi, mas é aquele momento em que a pessoa se derrama, ela derrama a alma,
ela se esvazia e o Espírito Santo entra, enche. E quando ele enche, aí não é reforma, aí é vida nova. E resolve, a alma resolve a vida. É o que nós vimos do Christian e na Patrícia. Você viu que o Christian, mesmo como nóia, recebeu o Espírito Santo antes da Patrícia. Ela teve que correr atrás para não ficar para trás. Não é? E tem muitas pessoas assim na igreja, que veem os testemunhos de outros que chegaram depois delas e elas ainda estão para trás. Você precisa despertar, você precisa abrir o seu entendimento. O altar está aí. O Christian, ele entendeu, eu preciso fazer para Deus mais do que eu fiz para o mundo, mais do que eu fiz para o Palmeiras, mais do que eu fiz para a droga, mais do que eu fiz para os meus amigos, para a torcida organizada, mais do que eu fiz para tudo e todos, para mim. Porque ele soube derramar a vida dele, a alma dele, para o mundo. Ele foi parar na rua. Ele babava droga. Então ele derramou sem reservas toda a vida dele. Então não era justo que ele, querendo receber o Espírito Santo, entregasse uma parte. Quando Jesus foi para o Getsemane, ele não entregou uma parte dele. Ele entregou tudo, ele se esvaziou. E quem se esvazia no altar também é preenchido do Espírito Santo. Esse é o propósito da Fogueira Santa. Bispo,